Vamos nos colocar de pé, dirigirmos a Deus uma oração, agradecer Ele por essa noite que nós estamos aqui, para bendizer e enaltecer o nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma noite, Pai, pelo privilégio de começarmos a semana na Tua presença, te adorando e louvando o Teu nome, Senhor. Obrigado por mais um dia estarmos aqui para aprender a Tua palavra, para aprender, Pai, aquilo que o Senhor Deus tem para entregar para nós nesta noite. Que o Senhor Deus possa usar a vida do pastor Antônio em Tuas mãos mais uma vez, Pai, e que a Tua igreja possa abrir o coração, a mente, para que possa aprender profundamente aquilo que o Senhor Deus tem para entregar para cada um de nós. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite, porque nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e o teu querer nesta noite. Então nós queremos te agradecer, Senhor, como forma de gratidão e louvor e adoração a ti nesta noite. Nós te adoramos, Senhor, e obrigado, Deus, mais uma vez por estarmos em tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar louvando ao Senhor com uma canção. Aleluia. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar o assento, a Carol estará louvando ao Senhor. Enquanto ela louva, você que trouxe o dízimo e a oferta, já esteja depositando no altar do Senhor. E em seguida nós já estaremos ouvindo a palavra que o Senhor Deus tem para nós nesta noite. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não abalo pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos poderes materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.
eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Uou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Pastor José, vem fazer essa oração com a igreja. Em seguida, o pastor Antônio já estará ministrando o recado do Senhor para os nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Saúde a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus. Como está no louvor, a honra e a glória para nosso Deus. Se coloque de pé, amada igreja. Vamos orar. Hoje vai ter uma palavra maravilhosa, continuação, né? Do ensino, muito bom. Põe a mão no coração, vamos orar. Maravilhoso Deus, graças eu te dou, Senhor, por mais uma vez de estar na tua presença e unido, Senhor, com a tua igreja, papai. Deus maravilhoso, graças te dou, Senhor, por o Senhor ter concedido, meu Pai, o fôlego de vida para cada um de nós, e a cada dia a oportunidade, meu Deus, de nós repararmos daquilo que estamos errando, ó Senhor, para estar junto de Ti, Senhor. Pai querido, abre a janela do céu, Senhor, e derrama da Tua essência sobre as nossas vidas, meu Deus, que essa essência, papai, venha transbordar em nós, e tudo que há de errado em nosso coração, no nosso pensamento, Senhor, seja tirado, seja limpo, ó Pai, para que a Tua palavra ela venha fruir sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre o nosso pensar, Senhor, para que nós não possamos, meu Pai, não olhar, meu Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar somente para Ti, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, perdoa por tudo, papai. Abençoa este culto, abençoa o preletor da Tua palavra, Senhor, que a Tua essência, meu Deus, venha jorrar sobre a boca dele, Senhor, e que cada palavra, ela venha se dirigir a cada um de nós, que venha nos ensinar, que venha nos capacitar, Senhor, que venha, meu Pai, abrir o nosso entendimento, nos dando, meu Pai, a sabedoria, dando a inteligência, meu Deus, para poder, meu Pai, nos manter nesta posição, a posição de ir à salvação, Senhor. É que nós te pedimos, te glorificamos e exaltando o teu santo nome. Amém.
Glória a Deus. Graça e paz, amados. Podemos assentar. Vamos mais uma vez estar falando, sobre o tema que iniciamos alguns domingos atrás. Eu não marquei, mas eu acho que nós já estamos na 6ª ministração, por aí, Só fazendo um levantamento para saber. Mas creio eu que tem sido bênção, pelo menos para mim. Cada vez que eu ministro, eu saio mais cheio. Eu disse, se não me foge a memória, no domingo passado, na outra ministração, que a boca que está mais próxima do meu ouvido é a minha. Então, quando a palavra sai, ela vai primeiro ao meu ouvido, para chegar a vocês, que ela está saindo pertinho do meu ouvido. Então, a palavra de Deus diz assim que bem-aventurado são os que ouvem e guardam a palavra. Tiago, ministrando em uma das suas palavras, ele disse assim: olha, não devemos ser ouvintes esquecidos. Essa palavra, uma vez ministrada e chegando aos nossos ouvidos, o coração precisa estar aberto, porque a porta de entrada é o coração. Essa palavra, ela só vai fazer efeito na nossa vida se essa porta estiver aberta. Se permitirmos que essa palavra desça ao coração. Porque se ela vier somente ao ouvido e ficar pelo ouvido mesmo, ela vai ser esquecida de nós. Mas ela precisa descer ao coração. O nosso coração, ele precisa ser terra fértil. Vocês se lembram daquela parábola que Jesus falou a respeito do semeador? O semeador saiu a jogar semente. Mas conforme ele jogou a semente, o vento foi levando. Ele só foi jogando. O vento foi levando a semente. E uma parte daquela semente caiu sobre rocha. Outra caiu sobre espinheiro. Outra caiu logo ali à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Mas teve uma parte da semente que caiu em terra boa. E qual foi a semente que produziu? Só a que caiu na terra boa. Porque a que caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram a planta. Ela não foi para frente. A que caiu sobre rocha, sobre as pedras, também não conseguiu aprofundar as raízes. E não aprofundando as raízes, não achando terra, solo para aprofundar a raiz, ela também não cresceu, morreu. A que caiu à beira do caminho, também os pássaros comeram, ela não pôde germinar. Mas a que caiu em terra boa, essa, a palavra diz que produziu bastante. Produziu muito. Porque a terra era fértil. Então o nosso coração tem que ser essa terra. Terra receptiva. Terra onde a semente é lançada e ela cresce dentro de nós. Que essa semente é a palavra de Deus. Amém? Isso é para nós darmos continuidade. É só para nós abrir a nossa mentalidade um pouco sobre aquilo que nós estamos falando. Pena que reduziu bastante hoje o número, não é, irmãos? Mas eu quero
novamente repetir as 4 frases de John MacArthur. Hoje, provavelmente, estaremos terminando esse estudo. Vou fazer de tudo para terminar. Mas eu quero que essas 4 frases não fiquem no esquecimento na nossa vida cotidiana. Nos dias que vivermos, que Deus permitir que nós vivamos, essas frases, elas têm que estar guardadas dentro de nós. Porque nós estamos ministrando esse estudo a respeito da vinda de Cristo. Então ele diz assim, olha, Satanás continua com seus esforços para fazer o pecado. Primeiro, menos ofensivo. Segundo, o céu menos atraente. Terceiro, o inferno menos terrível. E quarto, o evangelho menos urgente. Quando despertou dentro de mim um desejo de passar esse estudo para a igreja, falei com o pastor Joaquim. Falei, pastor, eu estou vendo uma necessidade muito grande. Não é só nós aqui local da Igreja Semeadora de Cristo. Eu estou vendo essa defasagem em todas as igrejas, praticamente. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho, o evangelho que nos conduz à presença de Deus, o evangelho que nos conduz para a salvação, o evangelho que nos leva no caminho dos céus, ele está um tanto esquecido. Hoje, todas as pregações que nós vemos é para levantar auditório. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Não adianta levantar auditório e na vida de Jesus o auditório ficar. Adianta alguma coisa? Para mim o que adianta é nós guardarmos a palavra de Deus, aprendermos a palavra, porque é dela que nós vamos precisar para os nossos dias, para permanecermos até a volta de Jesus, ou até o dia que Ele nos chamar. Ele pode nos chamar ainda hoje, não sabemos o dia e a hora. Então, para mim, evangelho de prosperidade, não estou dizendo para vocês que eu sou contra a prosperidade. Deus não nos chamou para mendigar. Mas nós servimos a um Deus que supre todas as nossas necessidades. Nós servimos a um Deus que Ele é o dono do ouro e da prata. Então não precisamos nos preocupar. Lembra quando Jesus ministrava, lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, do versículo 22, 20 em diante, a respeito da ansiosa solicitude. Ele olhava para o povo, via um povo ansioso, via um povo, pensativo, preocupado com o amanhã. E Jesus diz, por que vocês estão tão ansiosos? Ele começa a dar exemplos. Vocês já viram as aves do céu? Porventura elas plantam? Porventura elas colhem e ajuntam em celeiro alguma coisa? Não, mas o Pai Celestial sustenta todas. Ele dá o exemplo dos lírios no campo. Olhem aí os lírios, que coisa mais linda. Que vestes tão preciosas dos lírios. Aí Jesus disse, olha, nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Por quê? Porque é Deus que dá todas as coisas. E assim ele foi falando e ensinando, para que nós chegássemos a esse ponto de crer na providência de Deus. Aí Jesus no final vai dizer, olha, buscai em primeiro lugar, esse já é o verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas Deus acrescentará para você.
Então essa palavra é para que nós não estejamos ansiosos, pensando só em coisas materiais, ansiosos, pensando só em prosperar na vida material. Precisamos prosperar, irmãos, muito mais na vida espiritual. Porque a vida espiritual é que vai nos conduzir até a presença de Deus. E é o tema que nós vamos tratar hoje. Para mim, vai ser o tema mais importante de todas as ministrações. Para mim vai ser o mais importante, porque nós vamos tratar de galardões. Lembra que eu falei em outra ministração que nós iríamos chegar nesse ponto de tratarmos a respeito de galardões? Tribunal de Cristo. Todo preso passa por um tribunal. E é o juiz quem vai dar a sentença. Mas se vocês se recordam, vocês vão lembrar que eu falei em uma outra ministração anterior, que o julgamento do crente é um julgamento diferente. Porque esse tribunal que nós vamos tratar aqui, a igreja já está com Cristo. A que subiu. A igreja que subiu no arrebatamento já vai estar com Cristo. Então nós vamos tratar desse tribunal, mas um tribunal que vai julgar a igreja, as obras, para receber galardões. O soldado, quando ele entra numa corporação, ele não entra tenente, ele não entra sargento, e nem general. Eu sou péssimo nisso, pastor, de negócio de graduação, mas eu sei que existe, né? Mas a sequência eu não sei. Eu só sei que é o soldado, depois ele vai crescendo. Passa a ser tenente, primeiro tenente, sei lá, segundo tenente, e vai subindo. Mas quando ele entra na corporação, ele entra um soldado raso. Ele faz o seu engajamento, passa pelos processos, né? Para entrar na corporação. Assim somos nós. Que Timóteo, na sua carta, ele diz assim: olha, nós fomos alistados para um serviço. Então eu e você, nós somos soldados de Cristo. E como soldado, nós temos que desempenhar muito bem o nosso papel. Temos que servir muito bem à corporação. Presta atenção, irmãos. Quando o soldado é interessado, quando ele tem interesse em subir de grau, o que é que ele vai fazer? Ele vai estudar. Ele está prestando serviço à corporação e está se preparando, está estudando, fazendo seus cursos, sei lá, até ele prestar exames para que ele venha ser graduado. Qual é a posição depois de soldado? Qual é a posição depois de soldado? Cabo. Depois de cabo ele vem a sargento. Depois vem a tenente, primeiro tenente. Até ele chegar no grau maior, que é o quê? Um general, marechal, sei lá. O que nós vamos tratar nessa noite é isso, irmão, é galardões. E cada divisa que o soldado coloca no seu braço é um galardão. Ele está dizendo que ele subiu de grau, porque ele se preparou, porque ele foi avante. Vamos lá? Tribunal de Cristo. Já temos visto até agora que
não todas as pessoas subirão no arrebatamento da igreja. E também temos visto qual a razão do porquê não subirão. Vocês estão lembrando, né? Quando nós falamos, todos subirão, né? Então nós vamos ver. Agora, veremos o que acontecerá no céu quando formos arrebatados. Tribunal de Cristo. O primeiro que faremos no céu será passar pelo tribunal de Cristo, a prestar contas de como servirmos a Deus, enquanto estávamos na terra, se trabalhamos para Ele de todo o coração, com boa vontade ou com más intenções. Abre um texto para nós, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Vai arrochar um pouquinho, irmãos. Quando eu disse para vocês que eu vejo a necessidade de estarmos aprendendo a palavra de Deus, e eu disse já em várias ministrações, que não basta tão somente nós sentarmos no banco da igreja, uma vez por semana, duas, pode ser até 3, 4 vezes. Isso não é o suficiente para dizermos que estamos garantindo a nossa entrada no céu. Pode ter certeza disso. E nós vamos aprender essa noite. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Presta atenção que esse julgamento, essa aparição ao tribunal de Cristo, é depois do arrebatamento. Nesse período, a igreja estará com Cristo num período de 7 anos. Ela foi arrebatada. Nós falamos no domingo passado, os que estavam no pó da terra ressuscitaram primeiro, e nós, os que estávamos vivos, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e os que estiverem vivos, num piscar de olhos, serão arrebatados. Todos subiram com Cristo. Aí durante esse período, vai ser o período do tribunal de Cristo, para que cada um receba. Aí já é receber os galardões, já é receber a premiação. Mas isso daí vai depender de como eu me comportei. Isso aí vai depender de como eu me esforcei, de como eu lutei pela causa, pela obra. Se eu lutei com as armas espirituais, ou se eu lutei com as armas carnais. Lembra do texto? Não vou citar agora porque não consigo gravar todos. O livro e o versículo. Mas o texto diz assim, que a nossa luta é Efésios. Agora eu lembrei, Efésios. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades. E muitas vezes, irmão, o que acontece? Quando a gente é afrontado por alguém, quando Satanás manda o seu mensageiro para querer nos tirar a paz, para querer nos tirar o sossego, a tranquilidade, ao invés da gente rebater com as armas espirituais, que é a palavra de Deus, a gente já sobe logo a ira e já quer rebater com as armas carnais. Já são com as palavras, já são com as atitudes, e às vezes até parte para cima para agressão. É assim, pastor José, ou não é? Por isso temos que ter cuidado, porque nós vamos ali, nós vamos enfrentar esse tribunal.
Agora, a nossa luta espiritual, ela tem que exceder. Ela tem que exceder, ela tem que estar sempre por cima. Porque senão, nós não vamos nem chegar ali, vamos ficar no arrebatamento. Mas podemos chegar ali e chegar com a mão vazia. Vamos ser salvos, vamos ser arrebatados sim, mas com a mão vazia. Quer dizer, sem nenhuma divisa. Um soldado que não se empenhou, um soldado que não buscou se aprimorar na função, um soldado que não procurou se preparar para ser graduado. Está vendo como é a nossa jornada, a nossa caminhada cristã? Às vezes, irmão, a gente prega tão superficial. Às vezes a gente ouve tantas pregações, sabe? Tanto blá blá blá, tanta coisa, que não desperta dentro de nós essa curiosidade de sabermos que nós vamos para a presença de Cristo. Volta em 1 Coríntios 4 e 5. 1 Coríntios 4 e o verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Esse louvor vem acompanhado do galardão. Está vendo? Manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. É tribunal, é enfrentamento. Como você quer chegar? Com a mão vazia? Não, Senhor, o tempo todo eu não consegui falar pregar o evangelho para ninguém, o tempo todo eu não consegui, sabe, evangelizar nenhuma alma, não consegui ganhar nenhuma alma para Jesus. Aí você vai simplesmente ser salvo, mas não vai ganhar galardões. Vamos para frente. Segundo ponto. Primeiro ponto. O juízo começará pela igreja. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, 17 e 18. Primeiro passo. O juízo começará pela igreja. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Imagina, irmãos, se a igreja já foi arrebatada, vai passar e poderá sofrer essa decepção de não receber nenhum galardão, porque foi negligente, não se esforçou, não fez nada pela causa do Evangelho, não... isso aí não, isso não é para mim, isso é para o pastor, ele que se vire. Acontece muito isso, né? Mas olha lá, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes? Vamos pensar, irmãos. Vamos pensar e buscar o reino de Deus enquanto é tempo. E a justiça. Amém? Segundo, não se lembrará nesse juízo o pecado que a pessoa fez antes de converter-se ou batizar-se.
Nesse juízo só será julgado as boas e as más ações que a pessoa fez depois que se converteu e se batizou. Hebreus. Eu leio lá e não leio aqui. Você viu como é que é, né? Hebreus 8:12. Vamos ver o que está dizendo lá, ó. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Sabe quando é que Deus não vai se lembrar desse pecado? É quando nós aceitamos a Cristo, descemos as águas do batismo e nos transformamos em uma nova criatura. Nos transformamos para viver uma vida de novidade. Como a palavra diz, Paulo escreveu isso aos Coríntios. Então precisamos mostrar que a nossa vida foi transformada em Cristo. Aí esse julgamento que nós estamos tratando do tribunal, nesse julgamento, Deus não vai se lembrar dos nossos pecados anterior à nossa conversão. Mas aquilo que fazemos no oculto, na ausência da igreja, na ausência do pastor, na ausência dos irmãos, aquilo que nós fazemos que foi negligência, que foi pecado, isso Deus vai pesar no dia do tribunal. Não adianta ser crentinho, crentão na igreja. Não adianta. Aqui eu estou te vendo, mas amanhã eu vou para o meu canto, você vai para o seu. E lá só tem um que vai ver eu e você. Só tem um que vai estar de olho em nós. É Deus. Agora, o que eu faço aqui é muito bom. Eu me levanto, eu oro com os irmãos, eu louvo com os irmãos. Eu estou sentado no banco ouvindo a palavra, mas amanhã eu estou longe daqui, amanhã eu estou no meu serviço, você está no seu, está lá na sua casa. Mas nesse dia no tribunal de Cristo, vai aparecer. E vai ser pesado para os galardões. Estão entendendo, irmãos? Ou está difícil? Vocês não gostam de responder, né? Terceiro, nesse juízo se compararão as obras que a pessoa fez para Deus com 6 classes de materiais. Vai ser julgado assim. 6 escalas. Lembra quando Paulo escreveu? Primeiro, ouro. Segundo, prata. Terceiro, pedra preciosa. Quarto, madeira. Quinto, feno. E o sexto, palha. Você já viu o crente fogo de palha? Chamado fogo de palha. Você já viu a palha quando pega fogo, como queima rápido? A madeira demora um pouquinho mais, mas queima. Agora o ouro não, quanto mais você põe fogo, mais ele refina. Creio que o processo da prata é igual. A pedra preciosa tem que ser lapidada. Nós como pedra, irmão, às vezes não queremos ser lapidados pela palavra de Deus. Quando vem uma palavra de correção, a primeira coisa é já sair bravo, sabe, reclamando. O pregador hoje, nossa. Sabe por quê? Porque pregou uma palavra dura, uma palavra de conserto, pregou uma palavra de arrependimento. E a pedra preciosa, quanto mais lapidada, quanto mais ajeitada, mais ela fica bonita. O ouro então não se diz. A prata,
Então, é 6 classes que a palavra classifica a nossa vida cristã: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Se você faz coisa para Deus com amor e sinceridade, essas coisas serão de ouro, prata ou pedra preciosa para Deus. Porém, se você faz para Deus sem carinho e sinceridade, essas coisas serão consideradas como uma madeira, feno ou palha. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 2 até o 15. É o texto que Paulo escreveu. Quer ver? Capítulo 3, verso 2. Ó, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por quê? Ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Estamos falando de tribunal. A palavra está nos direcionando. Ora, o que planta e o que rega são um, mas a cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Por quê? Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Está vendo, irmãos? É o fogo que vai provar. Se estamos edificando a nossa vida em Cristo, ela vai se manifestar. Agora, se não estivermos, se formos lá meio barro, meio tijolo, vai se desfazer. Então vamos firmar os nossos pés. Vamos preparar bem a fundação das nossas estacas. Falei isso na outra ministração. Construção do edifício. De que forma está o teu edifício? De que forma está o meu edifício? Onde nós edificamos a nossa fé? Nas coisas que nós vemos ao nosso redor? Ou em Cristo Jesus que garantiu a nossa salvação? É isso que nós precisamos aprender. Amém? Nesse tribunal se darão os galardões e recompensas às pessoas consagradas a Deus. As pessoas consagradas a Deus receberão várias coroas. É os galardões. Vamos lá?
Primeiro, Tiago, capítulo 1, verso 12. As pessoas consagradas a Deus receberão várias coroas. Tiago 1 e 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. A primeira coroa, irmãos, que a igreja vai receber, é chamada coroa da vida eterna. Aí, depois de receber essa coroa, aí vem a graduação. Os galardões que receberemos, que vamos passar por todos eles. Presta atenção nos textos. Vamos passar por todos eles. Então, olha lá. A qual o Senhor tem prometido aos que amam. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Lembra que eu falei agora há pouco? Que quando Satanás manda os seus mensageiros, a nossa tendência, a influência da nossa carne, é reagir. Mas lá na galeria das bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus desce do monte, ele começa a falar. Porque lá ele tinha suportado várias tentações. Foram 40 dias. E na outra ministração, parando um pouquinho aqui, eu vou relembrar a memória. Quando tem pessoas que dizem que na igreja, no templo, não é lugar de Satanás entrar. Lembra que eu falei isso? Agora, esse templo aqui, nós que estamos aqui, somos superiores a Jesus? Somos superiores? Satanás foi lá no monte onde Jesus estava orando e consagrando em jejum. 40 dias de jejum. Quem se apresentou lá? Satanás. Ele sabia todo o poder que Jesus tinha, toda a autoridade, mas ele achou que ele ia se beneficiar da fraqueza de Jesus. 40 dias jejuando. Mas ele não imaginava que os 40 dias de jejum de Jesus era para fortalecê-lo mais ainda no seu ministério, para nos deixar exemplo de como nós vencemos as tentações. Leva Jesus lá no ponto mais alto do monte. E diz para Jesus, olha que ousadia. Ó, tá vendo tudo isso aí, ó? Eu te dou se prostrado tu me adorar. Jesus vira para Satanás e diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, essa foi quando ele mandou ele se jogar. Adorarás somente ao Senhor nosso Deus, e a Ele prestarás o teu culto, o teu louvor. Aí foi quando ele disse, então já que tu é tão forte assim, tu tem todo o poder, joga-te daqui para baixo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muita gente tentando Deus. Tem muita gente tentando Deus, abusando. E nós precisamos ter cuidado com isso. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, irmãos, vamos suportar com paciência. Vamos suportar com sinceridade no nosso coração. Servir a Deus, somente a Deus.
A palavra diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você for servir a dois senhores, você vai agradar a um e vai aborrecer o outro. Se nós servirmos a Deus e estivermos ligados às coisas do mundo, vamos entristecer o coração de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, essa luz vai apagar dentro de nós. Mas Jesus disse: olha, vós sois a luz do mundo. Então cuidado, para essa luz não se apagar. Cuidado para você não ficar em trevas. Esse foi o primeiro texto. Agora vamos voltar em 1 Coríntios 9, 24. Estamos falando dos galardões. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Vocês já acompanharam bastante a maratona de São Silvestre? A imensidão de pessoas que saem para a mesma corrida. Todos saem com o mesmo objetivo, sim ou não? Ganhar o prêmio. Mas quantos ganha? Só um. Só um ganha. Sabe por quê? Porque teve o melhor preparo físico, se cuidou melhor, se preparou o suficiente, então ele saiu para a corrida. Saiu para a corrida. Mas somente o que se preparou bem ganhou o prêmio. Então a igreja é isso, irmão. Nós estamos numa corrida. Precisamos alcançar a premiação, precisamos alcançar a nossa salvação. E para alcançar a nossa salvação, nós precisamos correr bem essa carreira que nos foi proposta. Precisamos nos preparar bem o nosso coração dentro da palavra. Precisamos nos encher da palavra. Termos o cuidado de servirmos a Deus com diligência, com obediência, com sabedoria. Porque nessa corrida, o bom corredor, ele não olha para trás para ver como é que está o seu adversário. O objetivo dele é caminhar, é correr para frente, é olhar para frente, porque ele vai chegar ao final da corrida. Então a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja que olha para as coisas de cima. Não se envolve com as coisas terrenas, com as coisas passageiras, porque isso ficará. E se nos envolvermos, ficaremos com elas. A carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? Servirmos a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com... Salmo 100, é isso? Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra, e servi-o com alegria. É você poder se levantar e dizer: Deus, obrigado. Ter um coração agradecido, agradecer por tudo que Deus faz. Não, mas na maioria das vezes só busca a Deus na hora da necessidade. Não está faltando nada? O celeiro está cheio? As latas estão cheias, como diz, né? Tem saúde? Está bem no trabalho? Se quer, levanta a cabeça e diz: Deus, obrigado pelo que eu tenho.
Porque tudo que nós temos é concedido por Deus. É permitido por Ele. Mas somos tão faltuosos que muitas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus. Deus, obrigado pelo que eu tenho, porque o Senhor me deu. Deus, obrigado pelo que eu sou. E ainda empinamos o nariz, muitas vezes, e falamos, não, eu sou, eu faço. Faz nada, se Deus não permitir. Agora vamos para outro texto. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Quatro e 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa vida, seja a vossa equidade, seja o vosso ser, seja o vosso proceder, seja as vossas atitudes, seja transparente, para que isso seja notório a todos os homens, para que quem olhar em você, vê diferença, quem olhar em você, vê mudança. Pode até ter te conhecido praticando coisas erradas, mas ele vai olhar e ver em você mudança, vai olhar e ver em você transformação, então isso vai se tornar notório. As pessoas vão notar, não, ele mudou. Ele está buscando algo diferente. Está vivendo uma vida nova, transformada. E é urgente isso, irmãos, é urgente. É para agora, é para ontem. Porque perto está o Senhor de buscar a igreja. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar de servir a Deus. É tempo de buscar com zelo. É tempo de buscar com bastante seriedade. É tempo de buscar com bastante desejo, com bastante almejo no coração. Porque perto está o Senhor. Vamos mostrar para o mundo a diferença. E Malaquias escrevendo lá, quando ele diz, olha, e verás a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Como tem sido o nosso viver? Tem sido diferente? Temos mostrado? Paulo escrevendo em uma das suas cartas, ele diz assim, olha, vós sois uma carta aberta para ser lida pelos homens. Qual é a frase que você quer pôr na carta da sua vida para que seja lida? Não, eu sou um crente, mas isso aqui eu participo com você. Ah, cervejinha não faz mal. Ah, um vinhozinho aí não faz mal. Ah, vou lá também nessa festinha lá. Aí lá vai rolar de tudo. Lembra na outra ministração quando nós falamos do Salmo 1? Irmãos, isso é preparo para uma igreja que quer ir para o céu. Amém? Isso é palavra para uma igreja que está buscando a salvação. Mostrar a diferença ao mundo, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Amém? Vamos para o próximo? Apocalipse 2 e 7. Ó,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra é exposta. A palavra é pregada. Quem tem ouvido, ouça. No início eu disse do ouvido esquecido. Agora, se ouvir toda a palavra e não deixar ela descer para fazer efeito, olha lá. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Começou os benefícios. Começou o benefício. Comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Precisamos, irmãos. Precisamos pensar. Precisamos buscar a Deus. Vamos para outro texto. Apocalipse 2:11. É só mudar o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Lembra que eu falei? Nós vamos chegar daqui a pouquinho lá. Quando falamos na outra ministração a respeito das virgens. 5 entrou, subiu, e 5 ficou. Nós vem falando em todas as administrações a respeito da porcentagem, 50%. Olha lá. Não receberá o dano da segunda morte. Então isso já é um privilégio muito grande. A pessoa venceu. Você venceu, você já está com Cristo nos 7 anos de reinado no céu. Presta atenção. Apocalipse 2:17. Só pula para o 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Que privilégio, né? Lá não vou ser mais Antônio, você não vai ser José, não vai ser Joaquim, você vai receber um novo nome. Aleluia. Vai receber um novo nome. E eu não vou poder ver o nome do Zé e nem do Joaquim. E nem ele vai poder ver o meu. Essa pedrinha é concedida por Deus para aquele que vencer. Por isso, irmãos, vale a pena. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena servir a Deus com alegria. Vale a pena permanecer. Vale a pena enfrentar as lutas, vale a pena passar pelas situações, vale a pena tudo, porque você vai chegar ante a presença do Senhor para ser galardoado. Aleluia. Pula só para o 25. Mas o que tendes, retende-o. Segura, se agarra, permanece, até que eu venha. Aleluia. Apocalipse 10:11 diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha.
Guarda, segura. Ama a palavra de Deus. Ama o Evangelho de Cristo. Volta à cruz de Cristo, porque sem cruz não há redenção. Volta aos pés de Cristo. Até que Ele venha para nos levar com Ele. Agora pula para o capítulo 3 de Apocalipse. 3:12. E a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Oh, aleluia! Isso é para quem vencer, irmãos. Isso é para quem permanecer. Isso é para quem não se envolver com as coisas do mundo mais. Amém, irmão? Pula só para o 21. 3:21. E ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Não é para os fracos, irmão. Não é para os tímidos. A palavra diz que o reino de Deus não é para os tímidos, nem para os covardes, nem para os que retrocedem, nem para os que voltam para trás. O reino de Deus é para aquele que avança. O reino de Deus é para aquele que é firme, é para aquele que busca, é para aquele que ora, é para aquele que jejua, é para aquele que se prepara. O reino de Deus é para aquele que fica firme, é para aquele que permanece, é para aquele que é crente de manhã, meio-dia, à tarde e à noite, é para aquele que mostra para o mundo a mudança e a transformação. E recebe do Senhor esse privilégio, se assentar com Ele no trono e reinar juntamente com Cristo. Amém? Pula para o 21, capítulo 21 e verso 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Oh, glória. Irmãos, a nossa maior riqueza não está no que adquirimos aqui. A nossa maior riqueza não está na que buscamos aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nós tendo o que vestir e tendo o alimento para comer, estejamos satisfeitos, estejamos contentes, porque não adianta, de nada vai adiantar guardarmos tesouro aqui. Temos que fazer o nosso tesouro no céu. A palavra diz que lá no céu o ladrão não entra. Lá no céu a traça não vai corroer o nosso tesouro. Lá no céu ninguém vai minar. Mas aqui na terra o ladrão rouba, a traça corrói e destrói tudo, e tudo fica. E muita gente agarrado nos bens material. As pregações é todas voltadas para a matéria. As pregações são todas voltadas para o crescimento material. E o crescimento espiritual está esquecido, está congelado. Mas tudo isso vai vir à tona. Tudo isso vai aparecer, vai vir, e vamos ter que enfrentar o tribunal de Cristo. A escolha é livre. A escolha é livre. O céu, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O céu é para quem quer ir, é para quem tem desejo. O céu é para quem busca e se prepara.
O céu é para quem vive a realidade da palavra. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado a ser crente. Só é crente quem quer e só vai para o céu quem busca. Amém, irmãos? Foram vários textos, né? Nós estávamos falando de galardões. O ministério das bodas do Cordeiro, ou o mistério das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19, 7. Até o versículo 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa, irmãos? A igreja. A igreja. A igreja tem que estar preparada como as virgens prudentes. A igreja tem que estar esperando. Não sabeis o dia e nem a hora. O texto da palavra de Deus diz que se você soubesse a que hora viria o ladrão, você fecharia, colocaria tranca nas suas portas e se prepararia. Mas o ladrão, quando ele vem de sobreaviso, você não espera. A vinda de Jesus vai ser assim. Quando não estiver esperando, ele vem. Isto é, os que estão desapercebidos, porque a igreja tem que estar esperando. Nós temos que estar vivendo, irmãos, como se Jesus fosse voltar agora. Não podemos ser uma igreja que espera Jesus nos dias futuros. Nós temos que ser uma igreja que espera Jesus agora. Ele pode vir antes de terminar esse culto. Aí precisamos fazer um raio-x dentro de nós. Precisamos de fazer um autoexame dentro de nós. Como é que eu vivi o dia de hoje? Como é que eu vivi os meus dias? Como é que eu estou vivendo? De que forma eu estou agindo? De que forma eu estou andando? De que forma o mundo está me vendo? Para que Jesus não me apanhe desapercebido, como apanhou as 5 virgens nécias. Cordeiro sabemos que é o noivo, Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, esse a gente sabe de cor. Quando de repente Jesus vai para João, João estava batizando, e de repente Jesus vem ao seu encontro, aí João olha para o povo e diz, eis aí vem o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então esse Cordeiro é Cristo. A noiva é a igreja, que está se preparando para um casamento, para subir com Cristo para as bodas. Porém, quem é a noiva? A noiva poderá ser a Nova Jerusalém, pode ser a igreja. Existem vários textos. Por exemplo, Apocalipse 21 e 2. Apocalipse 21 e 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Essa já é a segunda visão de João. A igreja já estava com Cristo. Aí ela desce. A santa cidade. A nova Jerusalém. A nova cidade que está em Apocalipse todo aqui, prometendo para a igreja fiel.
Ela desce. Já desce como uma noiva, a igreja toda como uma noiva, descendo com o noivo, com o cordeiro. E é bom sabermos que depois desse tempo, vai entrar o reinado de 1000 anos, da igreja com Cristo na terra. Vamos finalizar falando disso, já estamos quase no final. Tem vários textos aqui que eu vou pular para nós concluir. A volta de Cristo à terra, depois de ter estado com sua igreja 7 anos no céu. Apocalipse 5 e 10. A volta de Cristo à terra. Aí sim ele vai pisar na terra. Porque no arrebatamento ele virá nas nuvens. Aqui ele já vai vir para o reinado de 1000 anos. Apocalipse 5 e 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A igreja que subiu, descerá com Cristo, pisará, o outro texto vai dizer, no Monte das Oliveiras, vai estabelecer o reino. Satanás será preso durante os 1000 anos, haverá paz na terra. Aí o texto vai dizer que o leão vai posar com o boi, vai dormir e comer junto com o boi, tudo vai ser uma calmaria só, porque é Cristo que está reinando, Satanás está amarrado nesse período. Mas esse processo é longo, você viu que foi longo para chegar aqui. Teve vários períodos. Aquela igreja que ficou, vai entrar em cena daqui a pouco. Aquela igreja que ficou, a chamada igreja retardada, a igreja que dormiu, a igreja que não colocou azeite nas suas lâmpadas, ela vai entrar em cena. Daqui a pouco. Após termos estado 7 anos no céu, vendo a glória de Deus, agora voltaremos à terra para reinar nela com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 até o 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Quem são essas almas, irmãos? Que foram degoladas? Aqueles que ficaram no arrebatamento. Lembra que eu falei? Que ia ter salvação, mas ia custar a vida. Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 7 anos de tribulação. 7 anos que a igreja está com Cristo no céu. Durante os 7 anos, aquele que ficou pode se salvar, mas precisa negar a besta, não adorar. Porque nesse período vai se levantar a besta, o anticristo. É nesse período. A igreja não estará aqui, a igreja estará com Cristo. Os 7 anos do céu. Nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos. Para você ir ao mercado, comprar alguma coisa, você tem que ter a marca.
Se você não tiver a marca, você não compra. Se você não comprar o alimento, você vai chegar uma hora que vai desfalecer, você vai morrer. Mas você vai morrer negando a besta, negando o sinal, negando a marca. Aí você vai ser salvo. E se juntar com a igreja no reinado de 1000 anos. Vai ser difícil. O camarada está com fome e ele quer encher a pança, ele quer comer. O camarada está doente, ele vai ter que ir na farmácia comprar um remédio. Mas ele não vai comprar, ele não tem o sinal, não tem a marca. E aí? É negar total. Então não é melhor, muito mais gostoso, abominar as coisas, deixar as coisas do mundo de lado, servir a Cristo com alegria, servir a Cristo com a bonança que Ele nos dá, com o direito de salvação, com tudo que nós temos de privilégio dados por Deus. É muito melhor servir pela graça, porque nós estamos debaixo da graça de Cristo. Tito escreveu no capítulo 2, e a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Período gostoso, período de liberdade de adorar a Deus, período de liberdade de servir a Deus, ir na praça e pregar, ir na praça e louvar, e por todos os cantos temos a liberdade, e vamos perder essa liberdade? Ficarmos no arrebatamento da igreja? É para se pensar, irmãos. É palavra para nos chamar a atenção. É palavra para nos firmarmos no Evangelho de Cristo, buscando a nossa salvação. Tem mais um verso, irmão? Eu falei. Qual que é esse texto? 5 e 10. Só isso mesmo. 20, do 4 ao 6, né? Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Está vendo aí? Que os que morreram sem Cristo ainda estão no pó da terra. Ainda estão. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Estamos falando da primeira. Mas os que morreram sem Cristo ainda estão no pó da terra. Espera aí. Satanás vai ser solto. Os 1000 anos vai se passar. Verso 6, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. E você quer saber mais uma? Quer saber mais uma? A igreja que está reinando com Cristo, vai ser lhe dado o poder de julgar os outros. Você sabia? Já leu esse texto, pastor? Não sei se nós vamos passar nele aqui, mas o texto de Apocalipse diz que a igreja vai julgar, junto com Cristo, o mundo. Olha o privilégio daquele que servir a Deus com sinceridade. Olha o privilégio daquele que estiver com Cristo. O texto diz assim: e não sabeis vós que hão de julgar o mundo? Não vou procurar ele agora, porque já está bem avançada a hora. Como será a segunda vinda de Cristo? E que coisa acontecerá? Primeiro, quando Cristo voltar, o dia será escuro. A palavra diz que vai ser um dia de trevas, como nunca houve. Vamos passar pelo texto, irmãos? Isso já foi Amós que pregou. Amós capítulo 5, versículo 20. Amós já profetizou esse dia.
Amós, capítulo 5, né? É 15 ou é 20? 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas, e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exaltarão bom cheiro, não me exalarão bom cheiro. Está falando de trevas, daquele que vive nas trevas. Vamos para o outro texto. Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Irmãos, imagina o desespero. Imagina a aflição desse dia. A palavra diz que nunca houve um dia igual e nunca mais haverá. Vai ser muito triste. Vamos buscar servir a Deus com mais sinceridade, né? Segundo, será um dia muito longo. Jeremias 30, verso 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, e ele, porém, será salvo dela. Sabe quem é o Jacó aí? É Israel. E nós fazemos parte dessa Israel de Deus. Fazemos parte desse chamado. Lembra quando Deus fez promessa a Abraão? Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Privilégio servir a Deus, irmãos. Terceiro, Satanás e o demônio serão aprisionados e lançados num abismo por 1000 anos. Quarto, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 19 e 20. Mas não vou passar pelo texto, porque já estamos terminando, irmãos. Quinto, os tempos serão limitados da terra. Os ímpios serão eliminados da terra. Mateus 13, 41 e 42. Quarto, sexto, agora Jesus Cristo chega no Monte das Oliveiras. Sétimo, agora Jesus Cristo julgará as nações. Oitavo, agora Jesus Cristo será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9. Lembra que no nascimento de Jesus, quando foi anunciado o nascimento de Jesus, os judeus esperavam que Jesus viesse reinar sobre eles. Mas aí Jesus começou a desenvolver o seu ministério e começou a ensinar para eles: olha, o meu reino não é desse mundo. Ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque Jesus veio a anunciar a salvação. Jesus veio para garantir a salvação e não para reinar para os homens.
Mas nesse período, aí sim, durante o 1000 anos, esse reinado é de Cristo com a igreja. Ele será o rei. Ele reinará e dominará todas as coisas. Agora Cristo e sua igreja estarão na terra para reinar nela por 1000 anos. E como serão? Como irão ser esses 1000 anos em que Cristo e sua igreja estarão reinando na terra? Essa é uma pergunta que eu deixo. Para nós formalizar dentro de nós um desejo tal de estar nesse reinado. Porque será um reinado de bênção, de paz, um reinado de prosperidade. Me lembro quando Isaías falou sobre esse tempo, que um mancebo viverá 100 anos, ainda jovem. Ele vai dizer que correrão e não se cansarão. É um reinado puro, um reinado de paz e de alegria, porque Jesus Cristo será o nosso Rei eterno. Aleluia. Ok, irmãos? Deu para satisfazer mais ou menos? Espero ter contribuído durante essas ministrações com algo que tenha trazido um conhecimento melhor e uma base, um fundamento para que a igreja continue firme, para que a igreja não desvie o seu olhar nem para a esquerda nem para a direita. Deixe cumprir dentro de vós o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 11, se não me foge a memória. Devemos olhar para cima, para Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e não olhar para um lado nem para o outro. Buscar e atentar com diligência para a grande salvação. Amém? Deus abençoe, irmãos. Desculpe aí que eu ultrapassei um pouquinho o horário para terminar a nossa ministração, mas eu creio que a nossa recompensa, ela já está vindo da parte de Deus. Amém? Deixa eu dar os avisos, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, e nós vamos estar orando em seguida para a família. Sábado já é Natal, não é? Então, nós vamos ter o nosso culto domingo normalmente. Sexta-feira que vem, sem ser essa, na outra, é a véspera de Ano Novo. Nós vamos dirigir o nosso culto da virada como nós sempre fazemos. Nós vamos começar o nosso culto às 21h30. Sexta-feira teremos o culto da virada. Começa às 9h30 da noite e nós vamos passar um pouquinho da meia-noite, não sei o quanto. Que nós acostumamos dobrar o joelho antes, terminar o ano orando e começar o ano orando de joelho na presença de Deus. Então será sexta-feira. Mas até lá a gente vai combinar se a gente vai cancelar o culto de domingo ou se vai permanecer o culto de domingo. Nós vamos anunciar aqui na sexta-feira. As irmãs queriam fazer o amigo secreto. Então eu não sei se todos vão querer participar. Falta bastante gente aqui hoje. Então nós vamos deixar para fazer no domingo que vem, tirar os papeizinhos. Se você quiser participar, você vai chegar lá na irmã, no irmão que estiver ali na frente da igreja na sexta-feira, no domingo agora, e vai dar o seu nome. Olha, eu quero participar
do amigo secreto. Como eu já disse, o presente tem que ser no mínimo R$20, para cima de R$20. Não pode ser menos. Mas se vocês tirarem o meu nome e quiser dar um de R$1.000, R$5.000, amém. Né, pastor José? Amém? Então, vocês vão dar o nome ali. Eu quero participar, irmãos. É uma brincadeira, é um tipo da gente trocar ali o presente, né? Então, vocês que quiserem participar, vai dar o nome ali no domingo que vem. Para sexta-feira, nós já estarmos entregando os presentes. Combinado assim? Eu ia começar um estudo sobre família. Família é algo que o diabo ele tem perseguido muito, principalmente nos últimos dias. Porque se o diabo destrói um lar, 90% dos filhos, né, serão destruídos também. Então, graças a Deus que tem muitos que têm cabeça, continua mesmo com a separação, com a destruição do lar, continua firme ali com Cristo, mas muitos, eles debandam, eles procuram caminhos errados por esse fato ter acontecido. Então, o diabo ele trabalha muito nesse setor, porque a função do diabo é destruir a Deus, mas ele não tem poder para isso. Quem é o diabo para chegar e tocar em Deus? Então, como ele não pode tocar em Deus, ele procura tocar na semelhança de Deus, para ferir Deus, porque Deus nos amou de uma forma tão grande que deu até seu filho. Imagine quando alguém se desvia, imagine quando alguém peca, como que não está ferindo o coração de Deus? E o diabo faz festa quando isso acontece. Então, nós vamos estudar sobre a família. Vamos falar do pai, da mãe, dos filhos, do esposo, da esposa, dos irmãos. Nós vamos falar de tudo. E eu gostaria muito que vocês não faltassem nesses estudos. A gente não sabe quanto dia. Poderá ser 2 domingos, 3 domingos. Mas eu deixei para fazer depois do final do ano, porque se a gente começa agora, depois vai ter que parar pelo final do ano. Ou muita gente viaja, não estão aqui. Eu quero que todos participem. Todos. Então, não é para os casais, não é um estudo para casal, é para a família. Então, a família abrange o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os netos, família inteira. Então, vocês estejam preparados que nós vamos fazer esse estudo. Depois do dia 1º, a gente vai estar avisando e começando o estudo, que vai ser muito bom, que vai edificar o casamento das pessoas, que vai abençoar a vida das pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra em nossas vidas. Pastor José, por favor, ore pela família e encerre o culto de hoje, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, igreja? Amém. Tem que dar continuidade, hein, pastor Antônio? É que a gente visitando outros ministérios, nós possamos ver que poucos ministérios estão pregando salvação. Muito pouco. E nós precisamos pregar salvação. Precisamos pregar arrependimento. Porque eu falo assim, da forma que às vezes nós ainda se conduzimos nos caminhos do Senhor, achando que está fazendo alguma coisa, possamos ficar para trás. Precisamos nos afirmar e ter mais temor a Deus. Eu, ao decorrer desses dias, eu venho aprendendo muitas coisas, né, porque Deus tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida para poder eu aprender. E sempre pessoas que estão falando sobre salvação. Palavras, né, de correção, palavras duras, palavras que vêm dar um puxão da orelha, dói do coração. Mas a palavra, ela tem de ser assim, para que venha nós nos colocar na posição de verdadeiro cristão.
Então que nós possamos, através desse ensino, nós possamos cada dia ter a reflexão daquilo que estamos fazendo e falar assim: não, eu quero fazer o melhor para Jesus, eu quero ser salvo, eu quero salvar a minha família. É o que nós precisamos. Amém? Se coloque de pé, amada igreja. Para falar de Jesus, podia ficar aqui até tarde, que é o que eu gosto de ouvir. É bom. Estende tuas mãos assim. Maravilhoso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor concedeu a cada um de nós, ó Pai. Que palavra maravilhosa, o Senhor dando oportunidade de nós, meu Deus, nos arrependermos, de nós fazer, meu Pai, uma reflexão daquilo que estamos fazendo, ó Pai. Que cada um, meu Deus, que está conosco, que está nos ouvindo, venha, meu Pai, a olhar, meu Pai, de uma maneira, meu Pai, com temor a Ti, Senhor, e fazer a Tua vontade, Senhor. Porque o Teu reino, meu Pai, foi concedido gratuitamente com um sacrifício único, Senhor. Que as nossas vidas estejam nas Tuas mãos, Senhor. Que nossas vidas estejam, meu Pai, na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda, meu Deus, sua família, proteja, Senhor, cubra com a Tua essência cada um, ó Pai. Que esta semana, meu Pai, venha a ser uma semana abençoada, uma semana de porta aberta, Senhor. Essas pessoas, meu Pai, que estão passando por luta, que foi colocado, meu Pai, no pedido de oração, Senhor, seja alcançada, tenha misericórdia, Senhor, porque o Senhor é o dono da vida e da morte, é o Senhor que sabe de todas as coisas, papai. É o Senhor que olha, meu Pai, para cada um de nós e vê, meu Pai, o que nós precisamos, ó Senhor. Alcança, meu Pai, essas pessoas que estão doentes, que estão precisando, meu Pai, de fortalecimento, que precisa de ânimo, meu Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, papai. Que o Senhor venha levar a Tua igreja em paz, em segurança, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que cada um receba, meu Pai, nesta noite, as bênçãos, as maravilhas e vitória, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Estende tua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos e todos diz amém.